Louvado seja o nome do Senhor, nossa gratidão é muito grande a Deus por nos dar uma oportunidade como esta, de poder falar com você, no conforto da sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde você se encontra, sobre as infalíveis promessas de Deus em sua palavra. Quero agradecê-lo pela audiência, quero agradecê-lo todos aqueles que já nos visitaram, quero agradecer também aqueles que cooperam conosco divulgando este programa. Quero dizer, o Senhor te abençoe e te guarde. Quero também colocar à sua disposição os nossos meios para que você entre em contato conosco. É só você olhar aí na tela, você pode se inscrever para receber e assistir os nossos cultos transmitidos das nossas igrejas ao vivo. Você pode receber na sua casa DVDs e literaturas contendo estudos bíblicos gratuitamente, sem lhe custar nada. Então, olha aí no rodapé, sempre aparecerá o meio para você fazer contato conosco. E quero também dizer a você que você é bem-vindo aos nossos cultos. Nós estamos pregando a palavra de Deus e as nossas portas estão abertas, convidando você e sua família para vir cultuar, cantar, ouvir a palavra, orarmos juntos e recebermos as bênçãos do Senhor. O objetivo deste programa é chamar o povo de Deus para um despertar espiritual. A hora é mais séria do que você possa imaginar. É hora de voltarmos a nossa visão para a palavra. É tempo de deixar de brincar de igrejinha, de religião e encarar as coisas de maneira séria. Não aceite, não permita ser iludido e enganado. Não coloque a sua fé em nenhum homem, em nenhuma igreja. Fixe a sua fé nas infalíveis promessas de Deus. Estamos estudando detalhadamente o livro do Apocalipse, passando a informação de que João tem uma série de visões no ano 94 sobre coisas que deveriam acontecer. João viu a igreja que começou no espírito, com um alvo, esperando a vinda do Senhor, se relaxar com o passar do tempo. Isto é uma coisa notória aos olhos de todos aqueles que são verdadeiros. Porque, por exemplo, eu sou cristão desde nascimento e eu vi a igreja, inclusive a igreja chamada pentecostal, inclusive aqueles que começaram no Brasil, o movimento pentecostal em 1910, que começaram pregando uma vida limpa, equilibrada, santa, e que se transformou depois num lugar de políticas, de brigas e de decadência espiritual. Nós estamos vendo isso em todos os movimentos. Começam como a porta de Deus e terminam numa grande confusão. Então você percebe que foi assim, está escrito assim na Bíblia, que a era de Éfeso começou com alvo e depois perdeu seu primeiro amor e se tornou relaxada. Que os crentes da igreja de Esmirna trabalharam e muitos morreram. Em Pérgamo, em 325, a igreja se casa com a política. E sobre o domínio da igreja católica, que era a igreja oficial, 68 milhões de pessoas morreram por não aceitar, não concordar com as heresias praticadas pela igreja, encabeçada por papas corruptos, amantes do dinheiro, mulherengos, adúlteros, que encheram as casas papais de filhos bastardos. Papas são registrados na história como mortos encontrados em pleno ato sexual com uma mulher e o marido furioso mata um papa. Tudo isto está escondido, isto sem falar nas terras que foram confiscadas, na criação do
purgatório para tomar o dinheiro das pessoas, numa história mais ou menos assim: olha, o seu pai está no purgatório queimando e gritando, mas se você der a sua fazenda ou algum dinheiro, nós podemos pedir para tirá-lo de lá. Isto tudo foi praticado em nome da fé. E depois venderam as indulgências. E Deus sempre teve um homem em cada período que se levantava contra isto. Muitos se levantaram sem sucesso contra a Igreja Católica. João Hus morreu, mas Martim Lutero foi bem sucedido. Por quê? Porque está na palavra. Haveria um grupo que haveria de se escapar na era de Sardes. Escapar de quê? Escapar daquela condição, mesmo que o Espírito denuncie aqui em Apocalipse que a obra não era perfeita, ou seja, e era apenas o nascimento da igreja. Eu expliquei isto tomando a parábola de Jesus de São Marcos, capítulo 4. Porém, agora vamos dar um passo. A igreja saiu. Martim Lutero pretendia fazer uma reforma na igreja, a igreja não quis, o expulsou. Então criou-se um cisma e neste cisma nasceu o protestantismo. O que é o protestantismo? É apenas filho do catolicismo. Por isso, Martim Lutero não foi capaz de se desvencilhar do batismo, da fé na Trindade e das muitas coisas que o paganismo e que o catolicismo lhe havia imposto. Porém, era o canal pelo qual a seiva iria passar da folha para o caniço. E então o próximo movimento de Deus na terra aconteceu e é chamado aqui nas Escrituras de a era da igreja, a carta a Filadélfia. Isto diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Veja, aqui está: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quero mostrar a você que depois que Martim Lutero deu o passo, o próximo mover de Deus foi abrir uma porta. É a era que nós conhecemos do século passado, do século XIX, do século XX, que foi a era das missões, por onde o evangelho haveria de percorrer todas as nações. Então você tem isto na figura de um homem que encabeçou um grande mover de Deus na Inglaterra chamado John Wesley. A porta das missões foram abertas e por isto em todo o mundo se foi divulgado o evangelho. Mas preste atenção que a obra não era perfeita. Ali estava passando por dentro daquele caniço uma seiva que ia trazer uma coisa que é enganosa, que é a aparência. Quando você vê, por exemplo, uma lavoura de trigo e você vê a palha e depois você vê aquele caniço, a próxima coisa que você vai ver é aquele cachinho, mas dentro do cacho ainda só tem palha, não tem o grão. Isto foi o que aconteceu com o movimento que se iniciou na Inglaterra e que parou na costa oeste dos Estados Unidos, exatamente na Califórnia, onde nasceu o movimento chamado Pentecostal na Rua Azusa. Olha, isto foi uma coisa extraordinária porque as pessoas pensaram: agora nós voltamos a Pentecostes. E então aquele movimento, e pessoas começaram a falar em línguas e dançar no Espírito e diziam: olha, aqui está o mover do Espírito Santo. É realmente o grão ou era apenas a casca que traria o grão? Ainda você vai ver que continuavam com o batismo errado, que continuavam com uma crença em 3 pessoas na divindade, que é paganismo. No entanto, Deus estava levando a igreja
A seiva, a vida estava passando ali, porque seria um momento em que aquela casca protegia o grão que haveria de vir. Então, o movimento pentecostal e os grandes moveres de Deus na terra serviu para um propósito, porque Deus prometeu restaurar no final. Preste atenção, no final nós teríamos que ter uma fé igual à igreja do dia de Pentecostes. Teríamos que ter o mesmo batismo, a mesma fé, a mesma ceia, o mesmo comportamento, o mesmo amor. Isto é o que nós estamos vivendo neste momento. Eu sei que a lavoura ainda não está madura, mas o grão já está dentro. E o movimento pentecostal, então, carregava esta aparência. Isto é chamado a era das missões. Mas ainda lembremos que tinha Deus prometido através de Cristo que antes de sua segunda vinda, Elias viria para restaurar todas as coisas, para converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais, para nos levar ao mover sobrenatural de Deus no dia de Pentecoste, que são os pais da igreja. A igreja não está edificada sobre o catolicismo, nem sobre a reforma de Lutero. A igreja de Jesus foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Então você preste atenção que agora neste mover é uma hora enganosa, porque há muita palha e muita aparência e muita gente dizendo que é, e eu pergunto, mas e o grão parece? E o evangelho é igual? E a sua fé é a mesma? E o seu batismo é o mesmo? Cuidado, você está numa palha pensando que é grão. Então, é hora de entender que Deus está nos chamando para algo mais. E eu tenho que parar, mas no próximo programa eu continuo dizendo a você que hora estamos vivendo. É a hora das missões que passaram para algo maior acontecer diante dos nossos olhos. Pai Celestial, ajude o povo, abençoe o povo, cure, liberte, transforme, salve, pelo poder sobrenatural do nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita.